A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são exatamente nesse exato momento, povo de Deus, 8 horas e 46 minutos da noite, nesta data de dia 12/12 de 2018. Eu quero aqui desejar uma boa noite ao senhor e à senhora a qual vai assistir este vídeo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ungido, o Filho de Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a paz de Cristo. Essa paz de Cristo a qual nos acede, né? Todo entendimento da parte de Deus e não do homem vem assim poder te abençoar em nome de Jesus. Amados, nós hoje vamos entrar aqui para poder estudarmos junto o livro de Gênesis. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos aqui juntos examinarmos, né, a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Que nessa noite você venha ter uma noite abençoada por Deus. Vamos aqui fazer uma oração específica para que possamos, né, agradecer a Deus e entrarmos no estudo abençoado. Eu estou estudando a palavra de Deus pela misericórdia, examinando as Sagradas Escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e com a orientação do Espírito Santo, eu quero aqui junto contigo podemos aprender, né, a palavra do Altíssimo, porque a palavra de Deus ela é revelada assim. A palavra de Deus ela se renova a cada manhã, mas lembrando que nós devemos sempre orar antes e nunca se apegar ao nosso próprio entendimento, acharmos que é da nossa forma, acharmos que é do nosso jeito, porque não é. Amado, aqui quem nos fala é o evangelista Felipe Sinótico, professor do Instituto Porta Estreita, né? Estamos aqui agora a partir de hoje gravando no YouTube, né? Vamos aprender um pouco do nosso Deus. Amém? Vamos orar a Deus para nós darmos entrada aqui no livro de Gênesis. Amém? Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse exato momento, ó Pai, pedimos a Tua presença para que nós possamos, Pai, aprender com a Sua palavra. Nós não queremos só ler, Senhor, a Sua palavra. Nós queremos, Pai, viver, entender e ensinar, Pai, aqueles que não sabem. Deus, nunca nos deixa, Senhor, se apegar ao nosso próprio entendimento, mas faça-se presente, ó Pai, e traga, Deus, as Tuas revelações em nome do Senhor Jesus. Que a Tua unção, Pai, que está na Tua palavra, venha fazer efeito sobre as nossas vidas, venha nos limpar, nos transformar, nos avivar, nos restituir, invadir o nosso interior e nos transformar, Deus, de dentro para fora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados,
Hoje nós aqui estudaremos junto, né? Glórias a Deus. Gênesis, capítulo 1. Louvado e bendito seja o nome do nosso Criador. Aleluia, amados. Como eu disse, em primeiro lugar, boa noite. Com a educação de um cristão, né? E não de crente, porque crente até o adversário ele é. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos examinar aqui hoje o livro de Gênesis, capítulo 1. Então nós vamos ler aqui o capítulo 1 e depois examinaremos o capítulo 1 de Gênesis. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Para quem não sabe, o autor de Gênesis foi Moisés, do hebraico, conhecido como Moisés, a qual foi um grande líder, né? O livro de Gênesis ele foi revelado para Moisés quando acontecia o êxodo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós sabemos, irmão, que Gênesis ele é o primeiro livro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Penta vem de 5. Então nós vemos os 5 títulos de Deus, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas nós vamos aqui examinarmos a Escritura Sagrada. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, também reconhecido como a Torá. Louvado e exaltado seja o nome de Yahu. Glórias a Deus, de Yeshua, nosso Deus eterno, a qual nós servimos. Então, a palavra Gênesis, do hebraico, é conhecida como Bereshit, né? O que significa a palavra Gênesis? Gênesis significa origem, né? Já nós vamos entrar aqui nos estudos abençoados. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador. Então nós vamos examinar aqui o livro de Gênesis. Eu vou ler primeiro, irmão, e depois nós vamos vir aqui juntos examinar a Escritura Sagrada. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Criador. Gênesis capítulo 1. Nós sabemos que o título está, algumas Bíblias, o princípio, outras Bíblias, começo, início, né? Glórias a Deus. O princípio de tudo. Então, para nós entendermos um pouco sobre o livro de Gênesis, nós devemos entender o quê? O porquê aconteceu a criação do universo, né? Muitos cientistas tentaram até entender Deus, mas Deus não é para ser entendido. Deus sempre irá confundir a mente do ser humano. Glórias ao nome do Eterno, do Rei, Senhor, Adonai. Aleluia! Oh, glória! Então nós vemos que tudo começou por causa da rebelião ocorrida no céu pelo nosso adversário,
pelo nosso inimigo, pelo inimigo do eterno. Então nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 1. Você que tem sua Bíblia, me acompanha com a sua Bíblia. Porque na palavra de Deus nós encontramos vida. Devemos assim examinarmos a Escritura Sagrada. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós estamos fazendo aqui a leitura da palavra de Deus. E logo em seguida nós estaremos aqui examinando a Escritura Sagrada, junto com o nosso Espírito Santo, para nos orientar. Glórias a Deus. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as trevas e luz. E chamou Deus a luz dias, e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, aleluia, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E chamou Deus a parte seca, a terra, e ajuntou das águas os mares, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que dê fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A terra produz a relva, e ervas que davam semente, conforme a sua espécie. A árvore que dava fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. E esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles sinais, para marcar a estação, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez Deus também as estrelas do céu. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. Versículo 18. Glórias a Deus. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, e se foi o quarto dia. E disse Deus: produz as águas, chame de seres viventes, e as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, as qual povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos,
e enchei as águas dos mares, e multiplicai-se as aves na terra, e houve tarde e manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: ainda tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se arrastam sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. Então nós vemos aqui que a palavra mantimento é alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde de manhã, e esse foi o 6º dia. Nós lemos a palavra do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós fizemos a leitura da palavra de Deus, para que nós agora, nesse exato momento, possamos examinar a Escritura Sagrada. Então, como eu disse, para nós assim examinarmos o capítulo 1 de Gênesis, Gênesis do hebraico é conhecido como Bereshit. A palavra Gênesis significa origem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O que é o Gênesis? Vamos ver aqui. Diversa matéria do Gênesis pode ser resumida da seguinte maneira: desde a criação até o dilúvio, compreende esta parte a criação do mundo, a formação do homem, a imagem de Deus, a instituição do sábado, dia de descanso, e a do casamento, a entrada no mundo, a sentença contra o tentador e o homem, e a promessa de Deus a respeito de um Salvador. O caso de Caim e Abel e os descendentes de Caim, o princípio das obras humanas, as manufaturas, a linha dos patriarcas, desde Adão a Noé, a universal preponderância do pecado, a destruição do mundo corrompido pelo dilúvio, sendo Noé salvo com sua família, desde o dilúvio até a vocação de Abraão. Compreende esta parte o pacto da misericórdia que Deus fez com o novo mundo e a profecia de Noé a respeito aos anos, seus 3 filhos, a reprovação da terra pelos descendentes de Noé, a origem das distinções nacionais e o começo dos princípios e impérios da antiguidade, a confusão das línguas e a dispersação das famílias
o manda. Louvado seja o nome do Senhor pela terra, desde a vocação de Abraão até a morte de José. Nesta divisão do livro, os negócios gerais da humanidade somente são relatados, né, ocasional e acidentalmente. Trata-se principalmente do patriarca e os seus descendentes, a quem Deus escolheu e separou do resto do mundo, a fim de que da sua geração pudesse descender o Salvador prometido. Compreende, pois, esta parte, a vida de Abraão e sua família, com informações da origem e história de alguns dos mais antigos reis e de Jacó e sua família, e mais particularmente a vida de José, indo a narração até ao estabelecer da família de Israel no Egito, onde os israelitas puderam livrar-se da fome e pela providência de Deus começou a sua preparação para constituírem mais tarde um grande povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que muitas passagens ocorreram no decorrer de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos examinarmos aqui hoje o capítulo 1 de Gênesis. Glórias a Deus. Como eu disse, que Gênesis é conhecido também, né, como o primeiro livro do Pentateuco e da Torá. Então nós vamos ver aqui que podendo ser estudado pela genealogia. O que é genealogia? É a lista de antepassados de uma pessoa ou de uma família. Podendo ser estudado também como gênero, né? E pode ser estudado também como genuíno, verdadeiro, né? Pode ser estudada também por geração, sucessão de descendentes de linha reta, pai, filhos e netos. Pode ser estudado como gentil, não israelitas, que foram pessoas rejeitadas por Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então nós hoje estudaremos o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis vale a pena ressaltar que foi revelado a Moisés na trajetória do Êxodo. Lembra do que não se lê Moisés, mas Moisés do hebraico, como disse o grande livro. Então nós vemos que na Bíblia está tema origem, título na Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, para quem não conhece, a Bíblia Thompson, ela é uma Bíblia protestante, né? Gênesis capítulo 1 está princípio. O que é o princípio? É o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou processo, começo, início, primeira raiz ou a razão. Então nós vamos ver que o tema desta mensagem que eu gostaria de deixar é primeiro momento. Nós sabemos que nos primeiros momentos tudo é bom, tudo é um mar de maravilha. Nos primeiros momentos a qual nós todos fomos, né, fazer, nós fazemos com alegria. Nós fazemos tudo com amor, porque estamos no primeiro momento. Então este é o tema da mensagem que eu gostaria de deixar aqui em Gênesis capítulo 1, o primeiro momento. No primeiro momento tudo é bom. No primeiro momento é um mar de rosa.
mas o primeiro momento ele passa. E no primeiro momento nós aprendemos com a vida. No primeiro momento nós aprendemos com experiência. No primeiro momento tudo é bom. E nós não podemos deixar o primeiro momento morrer. É como no livro de Apocalipse, nos relata que lembra-te, pois, de onde tu caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Fala dos primeiros momentos. Aleluia! Louvado seja o nome do Altíssimo Salvador. Então, o tema da mensagem que eu gostaria de deixar aqui, em Gênesis capítulo 1, o tema é primeiro momento. Versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que no princípio criou Deus. Nós vamos agora examinarmos a Escritura Sagrada. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, como eu disse, que princípio fala de começo. O que é a palavra criou? Né? A palavra criar é tirar do nada, transformar. Criou, tirou do nada. Deus é o ser supremo. Os céus, plural de céu, lugar acima da terra. Louvado seja. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é a terra? A terra é pó. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas por que Deus criou a terra? Porque se a terra não existisse, como eu e você construiria a nossa casa? Sabemos nós que para nós fazer uma construção de uma casa, tem que ter areia, terra e cimento. Estamos falando da matéria-prima da construção de uma casa. E a Bíblia nos relata que do pó nós viemos. E por pó nós voltaremos. Louvado seja o nome do eterno Deus. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vamos examinar e observar o versículo 2, que vazia. Por que a terra era vazia? Porque não era habitada. É a mesma coisa como você vai comprar uma casa. O proprietário que está vendendo a casa, ela tem que esvaziar para vender para você. Depois que ela está vazia, você vai habitar. Halai, kalate terebarate, kalamanju nevate. Então nós vemos que muitas das vezes nós pensamos que estamos mais vazios, mas o Espírito kalate naraio de Deus habita em nós. Duramadasi canto, rebasaio, ebidassarabacalachuri. Deus precisa sim de um lugar vazio para fazer morada. Andar quando quer rebarar, terrendal e a sé. Aleluia. Então nós vemos que vazia porque não era habitada. Havia trevas. 2 pontos de observação. A treva é escuro. E quando também está à noite, também fica uma escuridão. Atos 26, versículo 18. Eu deixo para ti essa referência. Então
Então nós vamos observar 2 pontos de observação. Face fala de rosto. Abismo tem rosto? Não tem. O que é abismo? Preste atenção. Abismo, vasta extensão de água do mundo em formação. Vasto depósito de água subterrâneo, ou a profundeza dos mares, o mundo dos mortos, a prisão dos demônios de Satanás. Referências bíblicas, irmão. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Provérbios capítulo 8, versículo 27. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Salmo 107, versículo 26. Salmo 88, versículo 11. Romanos 10, versículo 7. 2 Pedro 2, versículo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, versículo, glórias a Deus, 2, versículo 4. Quarto ponto de observação, no versículo 2. O Espírito de Deus, ele pairava. Então nós sabemos aí que Deus, ele é supremo. O Espírito Santo, no Gênesis, ele é apresentado como pneumatologia. Por quê? Porque nós sabemos que a pneumatologia vem de ar e gases, mas representa o Espírito Santo presente na nossa criação. Pneumatologia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo é nosso paracleto, defensor, né? A palavra pairar, né? Nós podemos até lembrar da Marinha do Brasil. O navio paira sobre as águas, ele flutua sobre as águas. Vemos aí o Espírito Santo como um grande marinheiro, né? A palavra pairar, verbo transitivo, manter-se no ar, que está para chegar, ameaçar. Então nós vemos aqui porque o Espírito Santo estava pairando no ar. O Espírito Santo estava esperando a ordem do Pai, né? Observação, quinta observação, a água não tem rosto. Face para quê? Para que serve a água? Purificar, hidratar, limpar. Sexto ponto de observação. Observe que o Espírito Santo não foi ameaçar o que era de Deus, e sim ameaçar o que caiu nas águas. Então nós vemos que o Espírito Santo nos defende. Ele nos defende desde a antiguidade. Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia. Eita, que maravilha. Eu sinto a presença do Espírito aqui. Oh, daracalo revaravati que leve a face. Dacabado que me levaravati que leve a face. Aranjo revarável. Tacando que é o de responde, astrel e a calagem revar. Aleluia. O Espírito Santo, mesmo sem te conhecer, ele já te defendia. Aleluia. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Luz fala de claridade, luminosidade. Figuramente refere-se a Deus, a Jesus. A palavra de Deus é ao discípulo e Jesus. E também nós vemos que Luz, né, na Bíblia, era uma cidade cananeia, que foi chamada de Betel, né, mais tarde. E depois formou a fronteira norte da tribo de Benjamim. Quando Deus disse, haja luz, Deus já estava olhando lá na frente. Deus, ele está
iluminando o nosso caminho. Perdão, estou um pouco resfriado, mas nós falaremos de Deus. Então, quando Deus disse que haja luz, né? Deus, ele já estava olhando lá na frente. Deus já estava clareando o seu caminho para você passar. Glórias ao nome do Eterno. A palavra Betel significa casa de Deus. Cidade cujo nome anterior era Luz, e que ficava a mais ou menos 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Gênesis capítulo 28, versículo 19. Em Betel foi construído um templo do reino do norte. 1 Reis capítulo 12, versículo 26 ao 33, cidade sul de Judá. 1 Samuel capítulo 30, versículo 27, chamada de Betuel. Josué capítulo 19, versículo 4, e de Betel em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 30. Louvado seja o nome do Eterno. Betuel, habitação de Deus, filho de Naor e Milca, sobrinho de Abraão e pai de Rebeca e Labão. Gênesis capítulo 22, versículo 22, né? Vamos ler aqui o versículo 4 do capítulo 1 de Gênesis. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e a treva. Então nós vemos que a luz e a treva não se combinam, né? Deus é um ser supremo. Viu Deus que a luz era boa e fez separação. O que é separar? Desunir, apontar, dividir, isolar, afastar, discordar. Vemos aqui então o divórcio de Deus entre a luz e as trevas. Luz é claro, né? Treva é escuro. Então nós vemos aqui a diferença do santo e do profano. Os que servem a Deus e os que não servem, né? Versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia, né? Dia, noite, tarde e manhã. Então nós vemos que Deus, ele trabalha, irmão, na perfeição. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do nosso Criador. Versículo 6. É isso. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Glórias a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Eterno. Estou feliz, irmão, estou alegre porque eu estou aqui jubilando, sentindo a presença de Deus. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O que é firmamento? É a terra. Separação é o divórcio, desunião. Águas e águas. Então nós vemos aqui o filtro de Deus limpando a água. Louvado e exaltado seja o nome do Eterno. Glórias a Deus. Nesse versículo, Deus prevê o êxodo e a abertura do mar em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Versículo 7. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Nós vemos aqui que firmamento é o alicerce, é a base, é a terra, é a sustentação. Separação é afastar, né?
Então nós vemos aqui, irmão, dois tipos de firmamento que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui que daqui a pouquinho eu vou estar explicando sobre os dois firmamentos que aparecem em Gênesis, né? Nós vemos aqui firmamento terra e firmamento céu, a lombada celestial, né? O que é o firmamento? É um nome para a abobada celeste, geralmente usada no contexto da religião baseada nas escrituras hebraicas, judaísmo e cristianismo. O termo vem do latim clássico, firmamento, usada na Vulgata, que significa suporte. O termo original hebraico designa uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. O termo deriva-se da raiz rakwa, designando a ação de expandir um metal, batendo com um martelo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a abobada celestial, né? Glórias a Deus. Então nós vamos ver que a abobada celestial, né, em astronomia, é o hemisfério celeste visível, conhecido popularmente como firmamento matemático. As observações de mediação astronômica executadas seguem os critérios estabelecidos pelo ramo da matemática, denominada trigonometria esférica, que neste caso pertence ao domínio da astronomia. Louvado seja o nome do nosso Criador. Então vamos ver aqui o versículo 8 de Gênesis, capítulo 1. E chamou Deus o firmamento, o céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Observe o firmamento, que é o céu. Observe aí tarde e observe manhã. Dia, tarde e manhã. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o calendário, né? Sistema de divisão do tempo do ano civil. Os 12 meses lunares no ano judaico. Inicia com a lua nova e segue assim: Abib ou Nissan, meados de março e meados de abril. Ziv, abril e maio. Zivan, maio e julho. Talmuz, junho, julho. Ab, julho e agosto. Elul, agosto e setembro. Etamim, né, ou Tisri, setembro, outubro. Bu ou Masquevan, outubro, novembro. Kislev, né, novembro, dezembro. Tebet, dezembro e janeiro. Sebat, janeiro e fevereiro. Adar, fevereiro e março. Destes, apenas Talmuz, junho e julho, né? Agosto não são mencionados na Bíblia. Amém? O que é o ano? Ano, período de 12 meses lunares, 354 dias. 1 Crônica, capítulo 21, versículo 1 ao 15. De 3 em 3 anos, acrescentava-se um mês, repetindo-se o último mês, para acertar a diferença entre 12 meses lunares e o ano solar. Então nós vemos aqui que a lua nova, né, festa dos israelitas, comemorada todos os meses no primeiro dia de lua nova, número 28, versículo 11 ao 15. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu no só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Então nós vemos aqui que no versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis, aparece a terra e o mar. Versículo 10 do capítulo 1 diz: chamou Deus a parte seca a terra, e
o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra relvas, ervas que dê semente, e árvores frutíferas que dê fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Nós vemos aqui que relva é erva rasteira, né? Ervas são couve, maca, existem vários tipos de erva, né, irmão? Hoje em dia. Versículo 12. A terra produziu relva e ervas, que davam semente, conforme a sua espécie. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nome do Eterno. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então nós podemos observar aqui que o próprio Deus, ele cuidava da sua criação, né? Versículo 13. Houve tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Versículo 14. E disse Deus: haja luminária no firmamento do céu. Então nós vemos aqui firmamento, céu, onde eu falei que aparece dois tipos de firmamento no livro de Gênesis: o firmamento céu e o firmamento terra, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles sinais para marcar a estação, dias e anos, né? Louvado seja. O que são estações? Cada um dos períodos em que os israelitas dividiam o ano: o inverno do meado de setembro e meado de maio, em tempo de frio e de chuva, em que semeiam no verão, de meado do maio e meado de setembro. O tempo é quente e seco, quando se faz a colheita. Quando nós estamos aqui, irmão, examinando aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, e nós vamos estudar o livro de Gênesis, irmão, né? Até chegar ao último capítulo, e depois continuaremos até chegar a Apocalipse. O primeiro eu estudo na orientação de Deus, depois nós gravamos vídeo, nós primeiro lemos a Bíblia e depois nós explicamos a palavra de Deus, né? Lembrando aí, irmão, que o Instituto Porta Estreita, a partir de abril do ano que vem, vai estar com a turma de 50 alunos, diversos cursos, né? Lembrando aí que eu estarei enviando para a sua casa certificado, carteirinha, apostila, né, de estudante do curso. Qual é o valor do curso? Lembrando que os cursos são registrados na lei. É R$800 o valor dos cursos, irmão. R$400 de entrada e parcelamento 2 vezes de 200. Amém? Você que quer fazer o curso, entre em contato comigo no Facebook, pega lá meu telefone, amém? Felipe Pereira. Deus possa assim estar abençoando a sua vida. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da palavra do nosso Senhor, irmão. Procure examinar a Sagrada Escritura. Passa por doutrina, passa por escola dominical, aprenda com a experiência dos seus irmãos, com os médicos, mas examine a palavra do Senhor, irmão, que isso é importante para nós não sermos enganados. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do nosso Eterno. Amém? Glórias a Deus. Versículo 15. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16. Fez Deus 2 grandes luminares,
O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então nós vemos que o luminar maior para governar o dia. Qual é o luminar maior que governa o dia? O sol. Sol na Bíblia, irmão, representa a justiça de Deus. E hoje Deus faz justiça. Glórias ao nome do Eterno. Iluminar menor para governar a noite. A lua representa o testemunho do cristão. E estrela, né, representa subordinados, tanto bons como ruins. Versículo 10. Deus dispôs no firmamento do céu para iluminar a terra. Como eu disse aqui, aparecem dois tipos de firmamento do céu: a abobada celeste e firmamento céu. Firmamento terra seca. Louvado e exaltado seja o nome do nosso eterno Criador. Então nós vemos, irmão, que Deus ele faz tudo com perfeição. Lembrando que Deus é um título. Glórias a Deus. Versículo 18. Para governar o dia e a noite, e para se fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Será que... Aí eu tenho aqui uma pergunta. Será que era tudo claro? E que o maligno trouxe a sujeira e por isso Deus fez separação? É uma pergunta. Versículo 19. E houve tarde de manhã, e esse foi o quarto dia. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas enxame de seres viventes, e voam as aves acima da terra, no firmamento do céu. A abobada celeste, enxame, é um substantivo masculino, ou seja, um grupo, né, de peixes. Versículo 21. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, a quais povoavam as águas conforme a sua espécie, e as águas conforme a sua espécie, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, a escolha de Deus ela nunca vai ser de qualquer maneira. Desde o começo de tudo, até o último livro da Bíblia, Deus faz tudo com perfeição. Eu creio e tenho fé que a partir de hoje Deus está endireitando a sua vida, a minha vida. Se por algum momento nós pensarmos, tá uma bagunça, eu não vou mais conseguir. Mas hoje Deus endireita. Palavra profética eu libero sobre a tua vida. Em nome de Yahu, de Yeshua, de Adonai, o Eterno. Seja abençoado, querido. Seja cheio. Receba nesta noite o renovo. A transformação de Deus. Aminar, encalar. E minigofon, deremanda sebe, calabarachana, nabacalachuri, egatai. Adamanduri pronto, terebarace, dominário. Glória a Deus. Receba, irmão. Glórias a Deus. Creia que Deus hoje está endireitando tudo. Amém? Versículo 22 diz: Deus nos abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas do mar e multiplique-se as aves na terra. E houve tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Então eu te convido aqui a estudar ciência, história, né? Para nós sabermos quantos animais selvagens, domésticos existem, né?
Versículo 25 diz: Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Nós devemos estudar ciência, geografia e história. O versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então nós vemos aqui que Deus, observe Deus dando autoridade ao homem, né? Então nós vemos que Deus nos deu autoridade. Louvado seja o nome do Eterno. O que é autoridade? Vamos ver aqui. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A autoridade. Aleluia. Nós estamos no versículo 26. Estudamos assim, pois, o capítulo 1 de Gênesis. Autoridade. Estou procurando aqui no dicionário para nós podermos aprender o que é autoridade. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A autoridade, né? Nós vemos aqui que é o substantivo feminino, né? Ou seja, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer, obedecer, né? Entidade que detém esses direitos ou poder. Então nós vemos aqui que Deus nos deu autoridade, nos deu o domínio, né? Nos deu o direito de ordenar, né? No nome do Eterno, de obedecer, né? Então nós vemos aqui que nesse sentido Deus nos deu autoridade ao homem para que o animal obedecesse, né? Ao homem. Glórias a Deus. Eu tenho outra pergunta aqui. Mas qual é a imagem de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você quer ver Deus? Em primeiro lugar, olhe para você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Olhe para o espelho. Veja Deus dentro de você. Lembrando aí que Deus está 24 horas, 48 horas contigo para te livrar. Tema as mesmas características. Quarto ponto de observação. Façamos. Substantivo adverbal. Ação de fazer. Imagem. Nós vemos aqui que a imagem, né? Nós pode levar para o lado de idolatria também. Semelhança. Substantivo feminino. Parecer. Gênero. Domínio é o controle. No livro de Gênesis, Deus ocultou a sua imagem. Por quê? É a pergunta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 27.
Assim Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Vemos então, irmão, que Deus criou macho e fêmea. Louvado seja. Vivemos numa sociedade hoje em dia que só está só misericórdia, irmão. Versículo 28. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Versículo 29. Disse Deus: ainda tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se arrastam sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente. Elas vos servirão de alimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastem sobre a terra, tenho dado todas as ervas, vede como mantimento, e assim foi. Versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, para nós encerrarmos em nome do Senhor Jesus. Viu Deus tudo o que tinha feito, o que era muito bom, e houve tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, nós hoje aqui examinamos o capítulo 1 de Gênesis. Fizemos a leitura e examinamos. Louvado seja o nome do eterno Deus. E nós vamos examinar o livro de Gênesis. Vamos examinar a Bíblia toda, na orientação do Santo Espírito de Deus. Por quê, irmão? Não adianta, irmão. Você tem que gravar dentro da sua mente e gravar no seu coração que você, sem Deus, não é nada. Procura seguir o caminho da humildade, que quem segue a humildade, quem se reconhece, chega longe. Agora, aqueles que não se reconhecem, irmão, não vai para frente. Aqui quem vos fala é o evangelista Felipe Sinódio. Quando estiver orando, ore por mim, em nome de Jesus. Quero agradecer pela sua atenção e que Deus venha assim poder te abençoar. Lembrando que nós vamos amanhã estudar o capítulo 2 de Gênesis, em nome de Jesus. Fica na paz de Deus. Que a paz de Cristo Jesus, a qual nos acede, todo entendimento da parte de Deus e não do homem, te abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor e boa noite.